Hoje eu quero começar aqui falando a vocês sobre o segredo do ministério de Esdras. Esdras foi um líder religioso, um líder de Israel, e o seu ministério teve uma série de dificuldades. E nas dificuldades de Esdras, eu peguei, estava lendo aqui o livro, ele começa fazendo a seguinte referencial. A volta do povo de Israel, que era liderado por Zorobabel, voltando para Jerusalém, a ordem expressa do imperador Ciro, quando ele escreve as cartas para que o povo possa voltar, o início da edificação da casa do Senhor, de Yahvé, que era o templo, estava destruído, foram queimados da época lá de Babilônia, a oposição que Esdras enfrentava, a construção que havia parado e o reinício dessa construção, o templo que foi erigido, o retorno do povo liderado por Esdras e da volta da cidade santa, Jerusalém, e o reavivamento do povo em Jerusalém. Então, com esse plano de fundo aqui, eu fiz o meu sermão. A pergunta do meu sermão e o que eu tento responder com ele é: qual era o segredo da vitória de Esdras ao liderar um povo que estava vindo cativo para reconstruir? Ele teve uma série de críticas, de problemas ali, pessoas não queriam deixar, outros reinos não queriam deixar que Israel se levantasse. O que ele fez para que as coisas começassem a funcionar? Talvez eu esteja falando hoje com você que precise reconstruir as bases do seu lar. Talvez eu esteja falando com você que precise reconstruir as bases espirituais da sua vida. Talvez você esteja me ouvindo aqui e haja uma necessidade de reconstruir seus filhos, seu matrimônio, sua saúde, suas questões do intelecto. O que falta você reconstruir? Quais foram os passos para aquele homem de Deus que reconstruiu Jerusalém? O que ele fez? Bem, hoje você vai aprender conosco aqui no Go Six como você reconstruirá a sua própria vida e o segredo que encontramos no livro de Esdras para que haja sucesso nessa reconstrução. Por isso, abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10, começa dizendo o seguinte: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Veja que a primeira coisa que ele prepara aqui, o autor bíblico diz que ele prepara o quê? O seu coração para buscar o Senhor. Bem, antes da bênção ser derramada sobre você, antes das coisas acontecerem na sua vida, você precisa preparar o seu coração. Sabe que antes de você construir uma casa, é preciso preparar para que a casa possa ser construída. Você tem que cavar as valetas, você tem que colocar ali o chamado baldrame, né? As colunas, as pedras, o concreto. Você precisa ter os tijolos ali próximo, você precisa ter areia, você precisa ter o cimento, você precisa ter a brita. Todas essas coisas são preparação para que a casa possa ser construída. Antes de construir a casa, você vai precisar terraplanar ali para que o terreno seja um terreno reto e firme. Tudo isso é feito previamente. E por isso, através da história, eu percebo aqui, quando eu leio a história de Esdras, que nós conseguimos aprender que Deus sempre tem o homem certo para o lugar certo. Deus vai levantar sempre uma pessoa certa e para a ocasião certa também será levantado. Assim como o profeta Samuel foi outro profeta que foi levantado num tempo certo para dirigir ali o período da transição entre a época dos juízes e também a monarquia israelita, né? Foi esse profeta, o profeta Samuel, ele pega ali os últimos juízes de Israel e agora o primeiro rei de Israel. Ele é que está fazendo essa transição. O sacerdote Esdras também foi escolhido por Deus para quê? Para construir, para instruir o povo no período do regresso do cativeiro e na reconstrução da nação judaica. Agora,
você também é essa pessoa para fazer a transposição, para fazer ali o transpor da bênção de Deus, porque você está participando aqui do Goal Six, você está buscando a presença do Senhor e levar essa bênção até seu lar, até sua vida, até o ambiente e as pessoas que te rodeiam. Você é essa pessoa que vai conseguir fazer essa transposição. Portanto, aprenda hoje com a história de Esdras, como foi que ele fez para que o negócio desse certo na vida dele, porque também você vai poder fazer isso. Como foi que Esdras liderou e fez com que o povo estivesse indo no caminho de Deus? Sabendo disso, um homem instruído na lei do Senhor. Primeira coisa que eu percebo no texto base de nossa mensagem de hoje é que Esdras tinha preparado o seu coração para quê? Para buscar a lei do Senhor. Você precisa ser instruído na lei de Deus. Quando falamos da lei de Deus, não estamos falando somente dos 10 mandamentos, mas a lei, a Torá, o livro, a Bíblia que eles tinham naquela época, eram esses os livros, né? Os 5 primeiros livros, a lei, os livros de Moisés. Então, quando o texto bíblico fala para a gente instruído na lei do Senhor, não quer dizer necessariamente os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos estão inclusos nos 5 primeiros livros. Então, o crente que quer ser um crente que passe de nível, que melhore sua vida, que agregue valor, ou que, melhor dizendo, tenha sucesso, como o Esdras em seu ministério teve sucesso, o que ele fez? Ele era alguém instruído na palavra de Deus. E a palavra de Deus, então, era a lei, né? Os 5 primeiros livros. Esdras tinha o coração voltado para a palavra do Senhor. Veja que o texto bíblico diz assim para a gente, porque Esdras tinha preparado o seu coração para fazer o quê? Buscar a lei do Senhor, buscar os livros do Senhor, buscar os 5 primeiros livros, né, chamado de lei. Ele buscava a palavra. Ele preparava seu coração para buscar a palavra. Será que os seus problemas não são problemas porque você não conhece a palavra? Será que te falta sabedoria na palavra? Será que te falta discernimento para ver as coisas espirituais? Será que você só está olhando a sua vida com os olhos humanos e não está percebendo que os grandes problemas que você sofre, que você tem, são problemas de flechadas do inimigo? Bem, hoje é o momento para você reavaliar, só que só dá para fazer isso quem, de acordo com Esdras, tinha o coração preparado para buscar a lei do Senhor. Quem tem o coração preparado para buscar a palavra, a lei do Senhor. Se você tiver o coração modulado para a frequência do Senhor, se você tiver o coração, a linguagem, o perfil modulado às coisas da palavra, então tudo começará a girar diferente na sua vida. Você que antes estava dando passos para trás por conta de todos os problemas da sua vida, você que antes estava escorregando, você que antes estava andando por um caminho escuro e você não enxergava, você que antes estava tendo um solo, um terreno que não é sólido nos seus pés por conta de problemas com família, com dinheiro, com intelecto, com saúde, com um monte de coisa, você percebe que sua vida não está sólida. Hoje é o momento para você olhar à luz do que Esdras fez e ele reconstruiu a nação de Israel. Como ele fez isso? O que fez com que a nação prosperasse? O que ele fez com que estava como terra derrubada, terra arrasada, se tornou uma grande nação? O que esse homem fez? Quais foram as instruções que o Senhor deu para ele para que fosse reconstruído novamente sua família, fossem reconstruídas novamente a sua casa e até mesmo a cidade? O que foi que eles fizeram? Primeira coisa, ele tinha o coração voltado para Deus. Ele tinha um coração voltado para as coisas do Senhor? Será que você não tem levado a sério as coisas do Goal Six? Será que você não tem levado a sério a profundidade da palavra que estamos propondo aqui a cada manhã, a busca da presença do Espírito? Será que você tem feito o que tem feito de todo o coração? Será que você tem investido mais tempo no trabalho, nas coisas corriqueiras, nas coisas terrenas, do que nas coisas celestiais? Bem, Esdras, para ter sucesso, ele fez o contrário. Ele fez a sua força foi toda voltada, ou melhor dizendo, ele tinha preparado todo o seu coração para fazer o quê? Buscar a lei do Senhor. E eu ainda vou mais além com isso. Esdras foi o grande instrutor espiritual da nação de Israel.
Hoje, a nação de Israel, ela conhece as coisas espirituais porque Esdras começou, naquela época, a instruir o seu próprio povo. Após o cativeiro babilônico, ele começa a instruir. Sabe, irmãos, esse foi um homem que instruiu dentro de casa. Será que você, às vezes, tem ajudado mais pessoas de fora do reino, de fora da igreja, dando estudos bíblicos, ajudando, abençoando, do que você instruir as pessoas de dentro do seu próprio lar? Eu sei, como foi dito aqui pelo irmão, às vezes santo de casa não faz efeito, mas faz sim efeito, como foi dito pelo irmão. Faz efeito por quê? Porque você tem que ser um irmão de oração dentro de casa. Para quê? Para que o efeito da sua oração, do seu contato com Deus, não só pelo exemplo, porque os maridos, as esposas vão olhar para você como uma pessoa fiel cristã, como uma base segura, mas a sua oração será uma influência para alcançar e prender ali o coração dos seus queridos, para blindar o inimigo para que ele não entre no seu lar, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento. Então perceba que Esdras, de fato, ele foi um instrutor espiritual da nação, e você é essa pessoa para levar a sua família, a sua nação para um ambiente espiritual mais alto. Eu ainda vou mais além, dizendo a vocês, quando leio à luz de Esdras, Esdras era um homem versado na lei de Moisés. O capítulo 7, versículo 6, assim declaram. Veja o que a palavra diz. Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá. A Torá é a lei, né? Os 5 primeiros livros. Lei de Moisés, dada por Yahvé, Deus, o Senhor, Deus de Israel. Ele foi com Ataxerxes, com o rei Ataxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele, e abençoava as atitudes de Esdras. Perceba, querido, que Esdras aqui era um homem versado nas coisas da palavra. Será que os problemas que sobrevêm a nós é porque não estamos nos aprofundando na palavra? Não somos mais conhecedores da palavra? Era sabido que o povo adventista era conhecido como o povo da palavra. Hoje nós temos dificuldade para trazer os irmãos para fazerem o ano bíblico, dificuldade para trazer os irmãos para fazerem ali a escola sabatina, né? Estudar a lição 7. Por quê? Porque a vida de nossos irmãos é uma vida tão corrida, que tem tantas coisas, que a palavra já não é tanta prioridade na vida de um crente. E isso é nocivo para as suas próprias bases, para os seus crescimentos e também para a vitória do crente. Por quê? Porque a força que temos não é vinda do ar, do vento, a força que temos é vinda da palavra. A sabedoria e a própria Bíblia se coloca dessa forma, sendo que eu sou a lâmpada que ilumina o caminho para que vocês andam. A Bíblia é a lâmpada, o guia para a gente. É o manual que nos faz viver claramente andando na palavra. Por isso, Esdras era um homem versado na palavra, na lei do Senhor. Ele era um obreiro, e o obreiro ele precisa ser versado na palavra do Senhor. Toda pessoa que é crente, toda pessoa que conhece a verdade, precisa ser alguém versado na palavra, que busca a palavra. Então, mais do que participar do Go Six, mais do que você estar aqui indo para a igreja, fazendo suas atividades, nós queremos que você busque a palavra. Quando ninguém estiver vendo, quando as pessoas não estiverem orando, você é um irmão que está estudando a palavra. Coloca o audiobook, já que você tem dificuldade, em vez de você estar ouvindo uma rádio, em vez de você estar ouvindo coisas escuras e atraindo para você coisas negativas, em vez de você estar ouvindo noticiário que está trazendo coisas nefastas e negativas para você, eu proponho hoje em meu sermão que você modifique, que você troque trevas por luz, que você traga para você a palavra, que você comece a ouvir a palavra, que você comece a cantar a palavra, que você comece a respirar a palavra, que você comece a ler a palavra, que você comece, mais do que ler, estudar a palavra. Por quê? Porque eu julgo, à luz de Esdras, que ele teve sucesso de vitória em sua própria família, em seu próprio terreno, mesmo diante das dificuldades, quando ele se escondeu na tua palavra. Quando ele se escondeu na palavra aqui.
E a próprio texto bíblico, né? Me escondo em tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao nosso coração. Por isso, veja, querido irmão, Esdras não somente possuía uma grande capacidade intelectual, porque o cara era muito pensante, e a palavra ela faz até mesmo aqueles que são incultos se tornarem pessoas cultas. Se você quiser ser mais sábio do que aqueles que estudam, eu proponho a você se aprofundar na palavra. Por que eu digo tanto da palavra, irmãos? Porque é o seguinte, a palavra é um livro vivo. Todos os livros, a leitura e os seus autores, a leitura não traz vida eterna, mas a palavra sim. A palavra, ela faz a modificação e ela faz a expulsão do demônio da sua vida. Ela expulsa as coisas más do ambiente quando você a pratica, quando você a vive, quando você internaliza a palavra. Conforme o texto bíblico diz, eu mastigo a palavra, eu engulo a palavra, eu como a palavra. É essa a verdade bíblica. Por isso, quando você participar do Goal Six aqui conosco, compreenda que Esdras, ele era um homem de capacidade intelectual diferenciada. E ele era reconhecido pelo rei da Pérsia por conta disso. Não, esse cara é inteligente. Esse cara, ele vai mais além. Esse camarada, ele tem coisas diferentes. Por quê? Porque parece. Vocês lembram que Jesus Cristo, certa vez, estava andando com os discípulos e ele foi embora, os discípulos... Mas aquele homem não falava como se tivesse autoridade. Ele não falava como se fosse o próprio autor da palavra. Parece que o que Jesus falava era vivo para ele, diferente dos escribas que falavam, mas parece que eram coisas mortas. Mas veja, Jesus Cristo falava porque vivia a palavra e ela era viva, porque ele era o autor da vida. Então você também deve falar vivendo a palavra. Esdras era um homem piedoso e ele tinha capacidade, ele era capacitado por Deus para ser o líder espiritual da nação, remanescente de Israel naquele período. Era um fato. Esdras capítulo 10, versículo de 1 ao 4. Veja o que a palavra nos diz. Eu estou só em Esdras aqui para vocês, tá? Esdras, capítulo 10, versículo de 1 ao 4, diz assim: alianças pagãs são desfeitas. O povo de Israel tinha feito alianças pagãs, alianças com povos pagãos e coisas que Deus desaprovava. E então Esdras começa a desfazer essas alianças com aquele povo. Enquanto você sabe que fazer aliança é fácil, né? Fazer amizade é fácil. Desfazer as coisas é muito mais difícil. Aumentar salário é fácil, diminuir salário é sempre muito mais difícil. Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Então, Secanias, olha o nome para você botar no seu filho aí, ó. Secanias, filho de Jeiel, olha aí, tá vendo? Que nome. Um dos descendentes de Elão dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: temos sido desleais para com o nosso Deus, quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que amam e temem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com a orientação da Torá, a lei. Levanta-te, pois a ti compete agir. Contudo, estaremos ao teu lado. Coragem e mãos à obra. Veja que ele faz essa declaração de coragem e de mãos à obra aqui. Eu quero que você tenha coragem para jogar fora aquilo que você sabe que tem dentro da sua casa que Deus desaprova. Eu quero que você tenha coragem para colocar o reino de Deus em primeiro lugar em seu lar. Eu quero que você tenha coragem para tirar aquilo que é mal e colocar aquilo que é bom. Você modificar. Eu proponho aqui, eu escrevi ainda no dia de ontem, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu lembro que eu escrevi ainda no dia de ontem como métricas para fazer duas coisas
que eu estabeleci, né? Primeira coisa, hábitos ruins substituindo por hábitos bons. Coloquei um dos itens aqui, dormir tarde, um hábito ruim para substituir por um ato bom. Organizar as coisas do computador, que tem algumas pastas que estão abertas aqui. Parar de beber líquidos nas refeições. Às vezes tem um suco, tem um negócio, a gente acaba bebendo. São hábitos ruins que eu quero substituir por hábitos bons, né? Arrumar o computador, beber antes. E tirar algumas coisas. 10 piores alimentos que você come no dia de hoje e que você vai eliminar. Você pode colocar, e eu estabeleci aqui, 10 alimentos ruins que eu preciso parar de comer e eu preciso fazer com que esses alimentos sejam substituídos por alimentos bons. Por que isso? Porque quando eu percebo que Esdras possuía grande capacidade intelectual, ele era reconhecido não só pelo rei da Pérsia, mas Esdras era um homem piedoso e capacitado por Deus para ser líder espiritual da nação remanescente ali. E ele não só era um homem escolhido por Deus, e todos aqueles que são escolhidos por Deus devem procurar serem instruídos na palavra do Senhor, se aprofundar mais na palavra do Senhor de dia e de noite, como diz Josué, capítulo 1, versículo 8. Meditar em sua lei de dia e de noite. Será que você não precisa fazer algumas modificações na sua própria vida? Será que você não precisa fazer algumas modificações, quer seja nos seus hábitos ruins, substituindo por hábitos bons, quer seja naquilo que você come que é ruim, substituindo por aquilo que é bom? Eu sei que você precisa começar por algum lugar. Eu não quero que você, ao ouvir meu sermão, faça as grandes mudanças na sua vida, mas você tem que começar por algum lugar. E eu proponho a você os micros resultados. Você começar pela alimentação, você começar por seu estilo de vida, você começar por hábitos. Hábitos que vão ser atômicos e mudarem você. Sabe, quando eu leio a história de Esdras aqui, eu percebo que no primeiro ponto, Esdras fazia o quê? Ele era alguém instruído na palavra. Ele era alguém que buscava a palavra. Só que há um segundo aspecto que eu percebo também no livro de Esdras aqui. Ele não somente era alguém instruído na palavra, mas ele era alguém também que fazia as suas orações. Bem, eu não quero que você participe das orações só quando estivermos juntos aqui, mas eu quero que você participe das orações em todos os momentos da sua vida. Que você pare um momento na sua casa, no seu ambiente, um lugar de oração. Esdras era uma pessoa de oração. Ele não só tinha um intelecto bom, mas ele tinha uma conexão com o Senhor, porque tem uma galera que tem um intelecto bom, que estuda, mas porque não tem uma conexão com Deus, essas mesmas pessoas acabam trazendo opróbrio à sua própria vida, porque o seu intelecto é tamanho que se torna uma terra árida. Bem, por seguidas vezes, a narrativa bíblica ela acaba mostrando o sacerdote Esdras voltando-se para a oração em todas as circunstâncias. Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, deixa eu ver aqui. Esdras capítulo 8, versículo 21 ao 23, assim declaram: Então, o povo faz um jejum e orações. Então, ali perto do riacho de Ahavá, Amor, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Ele manda que tem um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação. E oramos, suplicando a Deus que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse juntamente com nossos filhos e os bens que levávamos. Versículo 22. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada como cavaleiros para assegurar-nos uma viagem protegida contra os ataques dos inimigos e salteadores da estrada. Afinal, tínhamos testemunhado a boa mão de nosso Deus estava sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam.
Sendo assim, jejuamos e rogamos essas bênçãos ao nosso Deus, e ele bondosamente atendeu às nossas orações. Então, perceba, querido, que eles não deram nenhum passo, mesmo quando eles saíram da terra de Babilônia, daquele local onde eles eram cativos, quando vieram para Jerusalém para reconstruí-la. O que eles fizeram? Eles fizeram jejuns e orações. Por seguidas vezes nós percebemos isso. O capítulo 9, versículo 5, também é outro que mostra para a gente. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento e com a túnica e o manto rasgado, em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Yahvé, o Senhor Deus. Veja que o texto bíblico diz que ele estendeu as mãos a Yahvé. Ele orava ao Senhor. Será que não falta para você também, quando tomar o passo, fazer escolhas do que vai comer, do que vai vestir? Gente que você vai querer ter relacionamentos, namorar, alguma outra coisa, gente que você vai querer fazer amizade. Será que não está na hora de você fazer o seguinte, Senhor, é do teu interesse? Eu quero fazer a tua vontade. Por que eu digo isso? Porque saiba que existem amizades, existem pessoas que vão levar você para longe de Deus, assim como existem pessoas que vão trazer você para perto de Deus. Então, a oração talvez seja essa: Senhor, coloca no meu caminho pessoas que vão agregar valor, coloca no meu caminho pessoas que vão me ajudar e livra-me, Senhor, daquelas pessoas que estão com espírito mau. Livra-me, Senhor, das pessoas que não estão bem e que estão desagregando o reino. É esse o sentimento que você deve ter. O capítulo 10, versículo 1, também falam sobre esse ambiente de oração que era permeado por Esdras. As alianças pagãs são desfeitas, né? Capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e lamentavam pelo erro cometido. Então, perceba aqui que Esdras fazia o quê? Acordava de manhã cedo, enquanto estava orando, confessando seus pecados e intercedendo pelo povo, ele estava prostrado diante da casa de Deus. Perceba que era alguém de oração. Esse cara, por que eu estou falando tanto de Esdras aqui, irmãos? Esse cara mudou uma nação. Se ele, por esses estabelecimentos que ele fez, por essas coisas que ele estabeleceu, ele mudou uma nação toda, ele repeliu as forças do mal, talvez se você aprender a mesma técnica, o mesmo caminho que Esdras tomou, você vai repelir o mal da sua vida e da sua casa. Você não só vai repelir, mas também você vai reconstruir as bases. E por isso que eu proponho hoje no grupo aqui, no nosso Goal Six, eu proponho a você que você também não só seja alguém que busca a palavra, mas alguém que tem a oração, alguém que busca a oração, que busca Deus através da oração. Veja que o segredo do sucesso ministerial de Esdras aqui, e não só dele, mas dos grandes homens de Deus, estavam em uma vida de oração. Daniel era alguém que orava todos os dias, você lembra? Ele virava para o lado de Jerusalém e orava. E ele foi um homem de sucesso em 3 reinos. Ele foi um homem de sucesso porque ele conseguiu abençoar uma nação, mesmo sendo, entre aspas, escravo daquela nação. Você pode ser uma bênção mesmo num ambiente que não é bom, quando você tem a luz que está sobre você. Veja que o ministério glorioso de Jesus Cristo, não somente o ministério dele, mas todo o ministério era pautado por uma vida de oração. Eu estabeleci vários textos bíblicos que comprovam isso. Ele orava em tal lugar, ele buscava a presença do Senhor, de madrugada estava orando, ele chamou os discípulos para orar. No dia de maior angústia da sua vida, Jesus Cristo estava fazendo o quê? Orando até o ponto de suar gotas de sangue, porque a angústia em seu coração era tamanha, mas ele não perdia a oportunidade de fazer o quê? Orar. Se Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, precisava de oração, quanto mais a nós. Se ele que era ele, o rei, o Messias, a bondade de Deus visível na terra, se ele passava dias em oração, se ele buscava, lembra dos 40 dias no deserto? Qual era o objetivo disso? Buscar a presença de Deus. E por isso que as pessoas iam
para o deserto, passar 40 dias em jejum e oração? Se ele, que era ele, tinha que fazer isso, quanto mais a nós. Bem, talvez você seja um irmão que esteja fraquinho na vida espiritual. Talvez qualquer vendaval que sobrevenha a você acabe levando sua fé para longe. Por quê? Porque te falta ser versado na palavra e te falta também ter mais oração. Te falta também ser mais firme na oração. Eu ainda vou mais além, porque eu percebo que os cristãos primitivos também viviam em constante oração. A gente percebe lá no livro de Atos, né, que aqueles santos homens e mulheres também eram pessoas que estavam em oração. Será que não falta para você também orar no dia de hoje, buscar a presença do Senhor? Atos capítulo 1, versículo 14, vem falando sobre esse estilo de vida de oração dos primeiros cristãos. Quando Jesus Cristo morre, os discípulos começam a montar a igreja de Deus na terra, né? Dando continuidade, na realidade, ao povo de Deus. E Atos capítulo 1, versículo 14, assim declaram. Veja o que a palavra diz. 1, versículo 14. Fala o seguinte, aqui. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja, querido, que as mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos, os parentes ali, que estavam todos reunidos, todo mundo perseverava de forma o quê? Unânime em oração. A importância da oração. Não somente os cristãos primitivos, mas eu também percebo que Pedro e João viviam em oração. Atos capítulo 3, versículo 1. A palavra diz assim, ó. Atos capítulo 3, versículo 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo o templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Veja que, mais uma vez, eles estavam indo para o templo para fazer o quê? Orações, buscando a oração, viviam em constante oração. Paulo diz que devemos orar em todo tempo no Espírito, e ele também declara que devemos orar sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Bem, se esses grandes homens, e no caso aqui de Esdras, ele teve sucesso porque ele estabeleceu 2 marcos em sua vida: me aprofundar no conhecimento de Deus e me aprofundar no relacionamento com Deus. Esses 2 marcos que estabeleceram o sucesso para que Israel fosse reconstruída. Saiba de uma coisa, querido irmão que está me ouvindo aqui. Se você foi instruído na palavra de Deus e você viver uma vida de oração, esses 2 grandes marcos aqui, esses 2 grandes segredos de Esdras vão trazer sucesso ao seu ministério. Se você é líder de departamento em nossa igreja, se você é líder do seu próprio lar, se você está ajudando alguma obra grande para ser feita, estabeleça a sua vida nesses 2 marcos. Primeiro deles, eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero, como segundo marco, eu quero justamente ter mais oração. Eu quero ter mais contato com Deus, eu quero ter mais proximidade e um relacionamento melhor com Ele. Bem, esses são os 2 segredos do ministério de Esdras: buscar a palavra e a oração. Todos que passarem por esse caminho, todos que seguirem esses 2 códigos, esses 2 passos aqui, certamente terão vitória em sua vida, assim como Esdras teve, ao ponto de reconstruir sua família, suas casas, sua nação. Você tem que começar construindo sua vida, sua família, seu bairro, sua igreja, sua nação. Certamente você que mora na América vai poder reconstruir a América porque ela foi estabelecida com esses marcos da palavra de Deus. E hoje a América está perdendo a palavra de Deus. O nosso país é um país cristão. O nosso país aqui, o Brasil, foi consagrado a Deus no primeiro dia. Não só na sua data de inauguração, mas a primeira missa aconteceu aqui como uma dádiva de Deus a essa terra de Santa Cruz aqui. Então, nós estamos aqui como pessoas para reconstruir a obra de Deus, a começar por nós.
E por isso eu proponho hoje a você, reconstrua as bases, reconstrua a sua igreja, faça com que os irmãos busquem mais em oração a presença do Espírito, faça com que os irmãos sejam irmãos que estudem a palavra, como nós éramos conhecidos há anos atrás, como pessoas da palavra. Podia pegar qualquer irmãozinho adventista fraquinho aí, conseguia debater com qualquer pastor de igreja evangélica. Por quê? Porque os irmãos mais fraquinhos eram estudantes da palavra, se aprofundavam na palavra. Hoje estamos tendo dificuldades com a próxima geração. Ele é a geração do TikTok, é a geração que não fez ano bíblico, é a geração que não sabe da palavra, não sabe dos pecados, e por conta disso, Israel caiu, e por conta disso, muitas pessoas estão caindo. Hoje eu proponho a você modificar os filmes, modificar ali os desenhos, modificar as músicas, modificar os alimentos, para que essas coisas que você retire sejam substituídas por coisas que vão levar mais luz e levar você à oração e à palavra. Se vou assistir alguma coisa, eu quero assistir algo que me edifique, porque a palavra assim declara. Se vou comer alguma coisa, eu quero comer algo que me transforme, que me melhore, porque assim a palavra declara. Lembra do que eu sempre digo a você: coisas do espírito vão guiar as coisas da mente, que vão guiar as coisas do corpo. Ou seja, a minha mente vai subjugar o meu corpo para fazer o que Deus quer, o que eu quero. Por quê? Porque o que eu quero é o que o Senhor quer. O que eu quero é fazer a vontade do Senhor. E quando eu sou impactado, iluminado através das mensagens de Deus na minha mente, Deus falando para mim, eu modifico a luz do que Ele quer e subjugo o meu corpo, minha vida, para fazer a vontade do Senhor. Bem, é esse o sermão que tenho hoje a você. É essa mensagem que tenho hoje a você. O meu desejo é que você, ao aprender a palavra e esse segredo da vida de Esdras aqui, como ele construiu toda uma nação, que você também possa reconstruir toda a sua nação, toda a sua vida, toda a sua família, através da palavra de Esdras. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja com você. Hoje a irmã Suelen estará orando. E eu quero que você se una a nós também em oração. Peça a Deus, Senhor, ilumina minha mente, Senhor, ilumina minha vida, para instruir melhor meus netos, meus filhos, para instruir melhor meu esposo, minha esposa, minha igreja, para ajudá-los a serem alguém melhor. Hoje eu quero que você use essa oração como um despertar na sua vida para que você seja alguém melhor. Por isso, ore conosco e ouça a irmã Suelen, que estará orando aqui nesse momento. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença nesse momento. Eu sei, Senhor, que o Senhor nos acordou, que o Senhor nos despertou, porque o Senhor queria ter um encontro conosco. Hoje mesmo, Senhor, o meu relógio nem despertou e eu já estava acordada às 5h20. Muito obrigada, Senhor, porque ontem eu imaginei que eu não ia dar conta de acordar hoje. Mas para as Tuas coisas, Senhor, o Senhor sempre nos desperta. Muito obrigada por isso, Senhor. Senhor, neste momento eu te peço que o Senhor me batize com a presença do Teu Espírito Santo. Eu tenho certeza, Senhor, que esse é o pedido de cada irmão aqui. Que esse pedido, Senhor, venha a ser o mais importante em nossas vidas. Porque sabemos que com esse pedido, Senhor, o Senhor nos derramará todas as outras bênçãos. Senhor, mas eu também venho te pedir que nós possamos ser despertados pela Tua palavra. Eu mesmo, Senhor, tenho pensado bastante nessas palavras que o pastor Anderson pregou hoje aqui, que realmente, Senhor, nosso tempo deve ser mais dedicado a Ti, para podermos, Senhor, ah, escutar a Tua voz, meditar, Senhor, na Tua palavra, para podermos, Senhor, pensar mais nas Tuas coisas, e também, Senhor, para que possamos escutar a Tua voz. Quem sabe muitos de nós não estamos recebendo, Senhor, a resposta das nossas orações, porque não passamos mais tempo contigo, a nossa mente está em outros lugares, as nossas prioridades, Senhor, estão em outras coisas. Senhor, coloque esse desejo em nossos corações para que o Senhor venha ser o primeiro em nossa lista, Senhor. A partir do momento que nós acordamos, que o Senhor venha ser o motivo das nossas conversas, dos nossos pensamentos. Tudo, Senhor. Só o Senhor
conhece o que passa no íntimo dos nossos corações e que nós possamos pensar mais em Ti, Senhor. A irmã Ellen White sempre fala que todos os dias nós deveríamos refletir, Senhor, na Tua morte, refletir, Senhor, na Tua vida. Senhor, eu tenho tentado fazer isso todos os dias e o Senhor sabe aqui também, Senhor, há pessoas que lutam com alguma coisa na vida delas, que elas precisam, Senhor, ter o Senhor na mente delas todos os momentos. Talvez aqui há pessoas que lutam com fraquezas mais que outros, mas só o Senhor, meu Deus, conhece o que vai dentro do nosso coração, de cada um de nós. Por isso, Senhor, eu venho te pedir para que o Senhor me transforme e também transforme a vida dos irmãos que estão aqui. Senhor, eu também venho te pedir de uma forma muito especial que o Senhor também venha estar com os pedidos que estão sendo feitos todos os dias aqui mencionados na sala e aqueles, Senhor, que te entregamos diariamente, Senhor, no nosso silêncio íntimo, porque às vezes há pedidos que nós não falamos nem para nós mesmos, mas que o Senhor conhece. Senhor, o Senhor sabe o que vai no íntimo dos nossos corações. E estamos, Senhor, esperando aquela resposta. Eu sei, Senhor, que muitos de nós não merecemos, na verdade, nenhum de nós não merecemos absolutamente nada, Senhor. Senhor, mas o Senhor sabe que nós estamos te buscando todos os dias das nossas vidas. O Senhor sabe que o Senhor tem tentado ser a nossa prioridade todos os dias. E é por isso, Senhor, que eu venho te pedir que o Senhor venha estar com as respostas desses pedidos que nós estamos colocando na tua presença todos os dias. Aqui há vários pedidos, Senhor. Pedidos de saúde, pedidos particulares que só o Senhor sabe o que é. Pedidos, Senhor, para a volta dos filhos, dos cônjuges, de outros familiares. Pedidos, talvez, Senhor, por orações, Senhor, que são praticamente impossíveis aos nossos olhos. Senhor, por favor, venha responder cada um desses pedidos de acordo com a tua santa e bendita vontade. Eu venho te pedir, Senhor. Meu Deus, abençoe também a Rose, que está conosco todos os dias, minha amiga, uma pessoa tão querida, uma mulher sempre alegre, uma mulher carinhosa, uma mulher, Senhor, totalmente espiritual, que pensa nas tuas coisas, uma amiga fiel. Senhor, que o Senhor preze a vida da Roseli e também, Senhor, do seu esposo, e que o Senhor possa, Senhor, continuar fazendo deles uma bênção mais do que eles são. Abençoe os filhos da Roseli, a Rayane e o Yuri, e que o Senhor, meu Deus, possa estar na vida deles. O Senhor sabe os pedidos especiais que a Roseli ela tem pelos seus filhos. Ela já compartilhou alguns, Senhor. Por favor, Senhor, que o Senhor possa honrar esses pedidos da tua serva. Senhor, abençoe também o pastor Anderson, que incansavelmente está aqui conosco todos os dias. O Senhor vê, Senhor, o entusiasmo que ele tem, todos os dias tem uma palavra nova para nós. O Senhor vê, Senhor, o cuidado que ele tem com a sua família, com as suas igrejas, e mais ainda, Senhor, com as tuas coisas. Ele vive, Senhor, para ti. Senhor, por favor, que o Senhor possa derramar uma bênção muito especial na vida do pastor Anderson, e que ele possa, Senhor, ser essa pessoa que, mais ainda, Senhor, que o Senhor chamou ele para ser, que o Senhor possa abençoá-lo mais e mais. Senhor, eu também te peço, por mais uma vez, pelos pedidos que foram aqui mencionados na primeira oração, e também, Senhor, venha estar com o irmão que orou primeiramente, que me perdoe, eu esqueci o nome, mas não interessa, Senhor, porque o Senhor conhece ele muito bem. E o Senhor sabe, Senhor, das suas necessidades. Que o Senhor possa ir ao encontro dele, Senhor, derramando uma bênção muito, muito especial sobre a sua vida, sobre a sua casa. E onde quer que ele esteja, Senhor, que o Senhor possa estar com ele
escutando os pedidos dele, Senhor. Vai ao encontro dele hoje. E, Senhor, mais uma vez, que o Senhor possa escutar todos os pedidos aqui e também, Senhor, os meus pedidos. Senhor, muito obrigada. Ontem, que foi o dia de ação de graças, foi um dia muito bom. Obrigada, Senhor, por cuidar de cada um de nós. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos despertar se estamos dormindo para, Senhor, a tua breve volta, porque os sinais estão aqui, Senhor. Transforme os nossos corações, os nossos gostos, as nossas vontades, as nossas prioridades, Senhor. Por favor, Senhor, não deixemos que nos venhamos perder, Senhor. Não nos deixe, Senhor, que venhamos chegar até aqui para não usufruirmos, Senhor, de Ti no céu. Eu acho que esse, Senhor, é o nosso maior sonho, realmente. Quando eu paro para pensar, Senhor, eu acho que não há nada mais importante do que isso. Que o Senhor possa ser a nossa prioridade, Senhor, todos os dias. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.